Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar 3 relatos de Maledite para vocês neste Maledite Night. E aí, tudo bem? Eu espero que sim, que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você deixar o like no vídeo. Não se esqueça da Loja Assombrada e se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Beleza? Vamos então pro primeiro relato de hoje, que é este: A Cinta Maligna. Vamos ver. Olá, Ana querida, me chamo Fulana, mas sei que vai me chamar de Fulana. Eu tenho 22 anos, moro em tal lugar, que é uma cidade no interior de Santa Catarina. O meu relato tem relação com o meu nascimento e o da minha irmã gêmea. Vou começar e já aviso que os nomes estão todos trocados. Muito obrigada, vamos lá. No ano de 2002, nasceu eu e minha irmã gêmea, Lúcia. Minha mãe, com seus 18, 19 anos, sendo sim bem novinha, após passar por uma cesariana difícil, sofreu com muitas dores após o nascimento de nós duas, pois a bolsa onde eu estava estourou, já a da minha irmã estava intacta, e a danada foi parar embaixo das costelas da minha mãe, o que resultou em empurrões, e os médicos tiveram que socar as costelas da minha mãe, entre aspas, né, socar as costelas da minha mãe para que a minha irmã saísse dali. Após o efeito da anestesia, minha mãe começou a sentir muitas dores. E com 2 filhas recém-nascidas para cuidar agora, ela se preocupou em não conseguir dar conta, né, de cuidar de nós. Então conversou com meu pai para que contratasse uma enfermeira para ajudá-la. Meu pai, por trabalhar muito e o dia todo, assim o fez. Contratou uma enfermeira para ajudar a cuidar da minha mãe, para ajudar e cuidar da minha mãe, até que ela se recuperasse 100%. Passado um tempo, minha mãe e essa mulher se aproximaram e minha mãe continuava sentindo as dores durante todo esse tempo. Então a enfermeira disse à minha mãe que tinha uma cinta pós-parto ótima, que ajudaria minha mãe e que iria reduzir as dores. Ah, tá, aquelas cintas que você aperta a barriga, fica mais segura, que pós-cirúrgica, sabe? Ia reduzir as dores. Minha mãe aceitou e no momento em que colocou a cinta, ela conta que o alívio foi imediato. Parecia que nunca tinha passado por uma cesárea dias atrás, conseguindo então voltar à rotina e cuidar de mim e da minha irmã. Passado alguns dias, minha mãe começou a ter alguns sonhos perturbadores, ela diz, onde eu e minha irmã chorávamos incansavelmente e ela notava uma presença escura, mais escura que o próprio escuro, sabe? Mais escura que a escuridão, no quarto ao lado do bercinho. Sim, eu e minha irmã dormíamos no mesmo berço. E que quando essa sombra sumia, nós parávamos de chorar, isso no sonho. Mas o que era? O que antes era só um sonho virou realidade. Eu e minha irmã chorávamos juntas por muito tempo. Parecia que nada resolvia. Minha mãe dava leite, aliviava as cólicas, trocava a fralda e até colocava para dormir, mas nada ajudava nós duas a parar de chorar. Parecia que estávamos assustadas com alguma coisa. Após noites e noites sem dormir por conta dos choros, a minha mãe começou a reclamar que a cinta fornecida pela enfermeira estava machucando. Parecia que estava sufocando e não estava mais ajudando com a dor como antes. Então, minha mãe resolveu tirar e guardar a cinta na última gaveta do guarda-roupas, esquecendo ela lá e continuando seus afazeres. Os choros ainda continuavam, e na maior parte, sem motivo. Não tinha nada que a minha mãe fizesse para parar com os choros, meu e da minha irmã. O que a preocupava, é claro. Um certo dia, minha mãe ficou aguardando o meu pai chegar do serviço para perguntar onde ele tinha conseguido a tal da enfermeira, pois a mulher estava agindo de uma forma diferente de quando a... Não. Tá, ela perguntou onde ele tinha encontrado a enfermeira, pois ela estava agindo agora de uma forma diferente. No momento em que minha mãe contou para
Ah, tá, não. A mulher estava agindo agora de uma forma diferente a partir do momento que a minha mãe contou a ela sobre os sonhos estranhos e sobre a cinta que estava agora machucando. A mulher mudou o comportamento a partir daí. O cansado homem, né, disse que ela tinha sido recomendação de uma vizinha que frequentava a mesma religião da tal mulher. E a minha mãe questionou: e qual a religião dessa mulher? E o meu pai falou que não sabia, mas que iria se informar com a vizinha sobre isso e pediu para minha mãe ir descansar. No outro dia, o meu pai voltou com a informação de que a mulher frequentava um centro de macumba das braba. E minha mãe se assustou, porque ela sempre foi muito medrosa para esse assunto de macumba, mesmo sabendo que existem pessoas boas que faz, né, caridade, né, que são pessoas, claro, obviamente boas nesses terreiros e tal. Mas não era esse o caso. E resolveu ir pegar a cinta que estava guardada para jogar fora, jogar no lixo. Mas no momento em que ela foi tentar pegar a cinta na última gaveta, ela sentiu uma força sobrenatural puxando o braço dela, não deixando que ela pegasse a cinta. Mas assim que ela conseguiu agarrar o objeto, jogou para fora da janela. E ela jura por tudo que é mais sagrado, que viu uma sombra escura ir junto com a cinta para fora da janela. Ainda processando o que havia visto, ela se assustou com o choro da minha irmã, correndo para lá. Ela se assustou com o choro da minha irmã e acho que foi correndo para lá, mas ficou aliviada quando viu que foi somente a chupeta que tinha caído. Logo após, ela parou de chorar e dormiu profundamente. Após um tempo, minha mãe descobriu, no quintal de casa, um trabalho feito para mim, para minha irmã e para ela, pois a enfermeira era apaixonada pelo meu pai e aproveitou essa oportunidade, essa abertura para fazer maldade contra nós. No fim, ficamos todos bem e a minha mãe dispensou a mulher e se recuperou rapidamente. Foi isso, Ana, um relato simples contado pela minha mãe. Eu agradeço a atenção e gostaria de dizer que eu sou muito fã do canal desde os meus 13 anos. Adoro você. Um beijo para você, muito obrigada. Olha só, então mais um caso aqui de que a mulher estava de zóio no marido da outra e aí acho que soube, né, que estava precisando de alguém para trabalhar lá dentro da casa. Ela já começou a falar, ela ia magiar, eu acho que qualquer coisa, vamos dizer assim. Ela achou a oportunidade da cinta, talvez, né? E ela fez um trabalho e não entendi, não sei se enterrou no quintal ou que jeito que foi. E como ela sabe que era pra irmã, pra ela e pra mãe o trabalho? Será que tinha nomes, alguma coisa assim? Ou foi até um outro lugar para saber sobre isso? Enfim, acho que ela resumiu tudo aqui, mas deve ter sido isso, né? Acabaram descobrindo que a mulher era apaixonada, né? E queria provavelmente tirar a esposa e as filhas da jogada e ela começar a se enfiar no meio. Como outros e outros relatos que nós já vimos aqui. Entra como amiga da família, entra como uma pessoa que vai ajudar, que vai ser necessária ali, cativa ali o pai da família e depois tenta tirar de cena a mãe, os filhos, enfim, né? E a gente já viu isso em mais de um relato aqui. Eu sempre falo que me lembra muito o filme A Mão que Balança o Berço, né? Bom que no fim ficou tudo bem, né? Não sei quanto a maledite aí, mas quanto a mãe, né? A moça aqui, a irmã, ficou tudo bem. Mas nem sempre é isso, né? Nem sempre acaba bem. Às vezes as coisas acabam bem feias, isso sim. Vamos para o próximo relato, que é: o que o homem plantar, isso o homem colherá. Olá, equipe do canal Assombrado, inscritos e ouvintes.
Os nomes já foram substituídos? Pode ler o relato tranquilamente. Muito obrigada. Meu nome é fulana. Não, fulana não, é fulano. É um moço que nos conta. Meu nome é fulano e sou morador de uma cidade do estado de São Paulo. E antes de começar o relato, gostaria de dizer que não possuo nenhum tipo de intolerância religiosa. Bem, vamos lá. Como eu estava há um bom tempo procurando uma casa para comprar, juntando ali minhas economias durante anos e com a cobrança da minha noiva, que atualmente é minha esposa, consegui comprar a minha casa, que é atualmente onde moro, né? Onde moro hoje. Ao lado direito da minha casa morava, em uma casa de aluguel, uma família que possuía um centro espírita. Uma família, no começo, muito gentil. Me deu as boas-vindas ao bairro e à vizinhança. Fiquei muito contente e achei muito legal a atitude deles. Como a minha casa precisa de uma boa reforma, pois era uma casa que já estava sem moradores há muito tempo, comecei logo, porque estava com pressa para finalizar, para poder me casar, né? Bom, com o tempo e sem motivo aparente, o comportamento daquela família comigo foi se alterando. Os vizinhos, que anteriormente eram gentis e atenciosos, começaram a causar alguns problemas, como jogar cigarros e vidros no quintal da minha casa. Um certo dia, estava eu e o pedreiro, nós estávamos arrumando a parte do encanamento na calçada de casa, e esse vizinho possuía um carro utilitário muito pesado. Quase atropelou a mim e ao pedreiro. Apenas olhou para nós, sabendo o que havia feito, nos olhou e entrou para sua casa como se nada tivesse acontecido. O pedreiro, com medo, me disse que não era bom mexer com esse povo, não. Era para deixar isso para lá. Eu, sem entender por que ele havia feito isso, disse ao pedreiro: Senhor fulano, nós devemos temer somente a Deus, que pode matar o corpo e mandar a alma para o inferno. Enfim, naquele dia terminamos o serviço. No outro dia fui trabalhar na empresa, mas como era dia de lixeiro, precisei ir à minha casa em reforma para colocar o lixo para fora e verificar o serviço dos pedreiros, porque iria para a empresa novamente no dia seguinte. Parando o meu carro do lado de fora, em frente ao portão da minha casa, entrei, ensaquei o lixo e quando saí para colocar o lixo lá para fora, eu vi que esse vizinho estava olhando para o meu carro de uma forma estranha. Eu, ainda meio bravo por ele quase ter me atropelado na calçada da minha casa, falei para ele: Quer anotar a placa? Aproveita que já tô indo. E nesse dia estava havendo um evento no terreiro dele. Ali tinha um terreiro. No sábado, cheguei na minha casa porque ia trabalhar na parte elétrica e um deles estava com o carro parado na frente do meu portão. Parei o meu carro e pedi por favor para a mulher que estava no carro tirar o carro do portão, porque eu precisava entrar, né? A mulher olhou para mim e o rosto dela se desfigurou por alguns segundos. Os seus dentes ficaram pontiagudos e seu rosto ficou em um formato estranho e começou a falar comigo numa língua estranha. Eu, já sem paciência com a situação, cheguei mais próximo ali da porta do motorista e disse: Em nome do Senhor Jesus, eu te repreendo. Tire esse carro do meu portão e nunca mais coloque ele aqui. Nesse momento, o rosto da mulher voltou ao normal e ela começou a zombar, mas tirou o veículo e colocou na frente de sua casa. Nossa, a casa dela era ali, ela parou o carro na frente da garagem do outro. Passado um tempo, começaram a fazer uma fumaça com um cheiro muito ardido e essa fumaça começou a passar para o quintal da minha casa. E como minha mulher tem asma, começou a passar muito mal. Um certo dia, fiquei até às 3 da manhã pintando a parede externa da minha casa. No domingo, quando cheguei para trabalhar na casa, um deles se pendurou no meu muro e derrubou café na parede recém-pintada. O meu sangue subiu na hora e quando fui falar alguma coisa, a minha mulher me disse: Fulano, não fala nada. Vai à noite no culto buscar a palavra. Naquele mesmo dia, eu, trabalhando na minha casa,
comecei a sentir uma opressão que quase estava me deixando louco e eu não sabia o que era. Era como se fosse uma vontade de tirar minha própria vida. Conversei com a minha esposa e ela fez uma oração por mim e eu melhorei um pouco. Finalizei os trabalhos na minha casa naquele dia mesmo. Não, finalizei naquele dia mesmo com aquela opressão e à noite eu fui para o culto. A igreja que eu vou é muito grande e eu me sentei bem no fundo, ainda com aquela opressão que estava me deixando com vontade de acabar com tudo, e na hora da palavra foi lido o Salmo 91. E quando foi lido o versículo, com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa do ímpio, neste momento meu coração ardeu e senti paz. Aquela opressão sumiu. Era como se tivessem tirado uma pedra de 100 quilos das minhas costas. E começou a exortação da palavra. Eu estava sentado bem no fundo e nesse dia a igreja estava lotada. E em um momento o pregador apontou na minha direção e disse: aquele seu vizinho, onde você mora, colocou o seu nome em um sapo e jogou esse sapo no mar para que você morra. Já mandou fazer trabalhos com o seu nome até na Bahia, mas manda dizer Deus para você, que ele vai mostrar para o ímpio que ele é o dono do sapo e o dono do mar. É dono da sua vida e da vida deles, e com um inocente não se mexe. Como que o pregador ia saber que o vizinho estava fazendo essas coisas? Passados uns dias da pregação dessa palavra, o vizinho deu perda total no veículo utilitário. Devido a isso, perdeu o contrato de trabalho que tinha. O seu veículo de passeio travou o motor. Ele teve algum problema com diabetes e em um dia eu estava recolhendo material para fazer o corredor de casa e chegou uma ambulância. Parou na frente da casa deles e de repente ele desceu da ambulância com uma das pernas amputadas e usando uma muleta. A minha esposa não gosta muito de andar. Andar? Minha esposa não gosta muito de andar, mas um dia ela me falou, vamos na padaria comprar pão? E eu disse, sim, deixa eu pegar a chave do carro. Então ela me disse, não precisa. Hoje o dia tá bonito, vamos a pé mesmo. Bom, na volta da padaria, quase chegando em casa, uma vizinha nos parou para conversar e nos perguntou: vocês viram o que aconteceu com a mulher do seu vizinho fulano? E eu disse, não sei o que aconteceu. E ela disse, ontem ela passou mal e foi para o hospital e acabou falecendo. Bom, depois um vizinho que é amigo do proprietário da casa me contou que o proprietário descobriu que eles haviam feito um centro, na casa dele. Depois um vizinho que é amigo do proprietário da casa, a casa era alugada, me contou que o proprietário descobriu que os vizinhos, que o pessoal lá, tinham feito um centro na casa dele e pediu a casa. Porque no momento da locação ele havia informado que não queria nenhum tipo de atividade religiosa, que a sua casa era somente para moradia. Bom, no sábado, quando cheguei para trabalhar na minha casa, eles já haviam se mudado às pressas. Então veio na minha mente aquele versículo que havia ouvido na pregação. Com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa do ímpio. Bom, desculpa pelo relato longo, aconteceram mais coisas, mas eu tentei resumir o máximo aqui que deu para não ficar muito longo. Um grande abraço a todos e fiquem com Deus. Um beijo para você, muito obrigada, gente do céu. Então eles, como em todo lugar tem, a gente sabe, pessoas que usam disso de forma a prejudicar os outros, né? Mas por que, gente? Por que do nada eles botaram o nome dele na boca do sapo? Pra quê? Eles simplesmente não foram com a cara dele, Enfim, mas a gente vê muito isso. Então, era uma família de maleditos ali. Uma família, né?
por que derrubar o café lá na coisa? Sabe? É que tem gente que às vezes parece que fica procurando encrenca, sabe? A pessoa quer arranjar encrenca, sei lá. Não entendo. E vamos agora para... Deixa eu só anotar aqui que eu contei. O outro eu anotei também? Não lembro, acho que sim. Ok, vamos para o próximo e último relato de hoje, que é este. História de Maledite. Olá, Ana, me chamo Fulana, tenho 18 anos e hoje gostaria de contar a você e aos seus seguidores a história da desgraça da minha família, que ainda que perdura, né, até os dias de hoje. Peço perdão, o relato pode ser extenso e meio confuso, pois são muitas coisas que ainda não tiveram solução. Não é extenso, não, tá? É curto. Todos os nomes estão trocados por segurança, ok, sempre. Antes dos meus tios nascerem, o meu avô havia ganhado uma fazenda como pagamento de anos de trabalho. Nessa época era bastante comum esse tipo de pagamento, né? O regime militar acabou com muitas famílias pobres e que viviam no interior. Bom, a história não gira em torno da fazenda em si, ou qualquer coisa sobrenatural que poderia ter acontecido, mas sim da pessoa que viria chegar na minha família anos depois desse acontecido. Os meus avós, pessoas gentis e amáveis, tiveram 4 filhos, 3 homens e uma mulher, que é a minha mãe. Cada um desses filhos acabou escolhendo caminhos parecidos, mas distintos. A minha mãe permaneceu ao lado deles, morando no interior. O filho mais velho, o meu tio, acabou indo embora para outro estado tentar uma vida melhor, enquanto os outros 2 se casaram e permaneceram por perto também. Tudo começa entre 2003 e 2004, quando o filho do meio dos meus avós engravidou uma moça. Vamos chamá-la de Maledite. Maledite sempre foi muito doente desde jovem, e mesmo na época que eles começaram a namorar, a minha avó havia avisado ao meu tio, que vamos chamar aqui de João, que seria complicado se casar com ela, pois ela vivia em hospitais. Meu tio João, ignorando os avisos da minha avó, trouxe essa moça para morar perto da casa dos meus avós. Com essa ação, e foi com essa ação que a desgraça chegou na nossa família. Eu não sei bem como tudo aconteceu, mas sei que ela não suportou a gravidez por ter um corpo muito fraco. Mesmo assim, algum tempo depois, ela engravidou novamente e dessa vez ela conseguiu trazer a criança ao mundo, a primeira neta da família. 1 ano depois, eu nasci e mesmo tão novinha, eu já havia percebido que teria problemas com aquelas pessoas. Eu cresci com as minhas primas, a neta mais velha, eu cresci com minhas primas, a neta mais velha, que vou chamar de Larissa, e sua irmã, Lúcia. Desde sempre, a preferência pelas filhas dessa mulher eram óbvias e nítidas. Se suas filhas não recebessem atenção, era um escândalo na certa. E minha avó, cega por algo que não sabíamos o que era na época, acatava todas as vontades da moça, da Maledite, ou das netas, né? Como, por exemplo, com 5 anos, ela me bateu. Quando eu tinha 5 anos, ela me bateu por eu ter mexido em seu canteiro de rosas. Acho que a prima, né? Quando a prima, acho que tinha 5 anos, me bateu por eu ter mexido... Não entendi aqui. Por exemplo, com 5 anos, ela me bateu por ter mexido em seu canteiro de rosas. E minha avó, cega de servidão, acabou se calando diante de meus pais, dizendo que não passava de uma mentira de uma criança. Peraí, então a avó mesma é que bateu nela, é isso? Só que falou para os pais que era mentira, que a criança estava mentindo, que ela não bateu nada, não. Bom, até os meus 10 anos de idade, a minha avó estava em uma depressão. Ela se recusava a limpar a casa, cozinhar ou lavar roupas.
A Maledite, por sua vez, em vez de... A Maledite, por sua vez, sempre gostava de jogar na cara da minha avó como a minha avó era suja e preguiçosa. Sim, Ana, ela dizia essas palavras para ela. O meu tio João nunca falava nada, apenas se calava. Meus outros tios e a minha mãe aparentemente seguiam o mesmo caminho dele, o que eu sempre achei muito estranho. Parecia que alguma coisa os impedia e impedem de bater de frente com a Maledite. Enfim, minha avó acabou sendo curada, o que é bastante surpreendente, já que depressão não tem cura, né? Mas mais à frente descobrimos que foi algo sobrenatural que a rondava. As maldades da Maledite não se limitaram apenas à minha avó, chegaram também na minha casa, né? Chegaram também na minha casa e aos meus pais. Sempre que comprávamos algo, ela se irritava e fechava a cara. Estranhamente, essa coisa quebrava rapidamente. Um bom exemplo foi o carro que o meu pai comprou. Ele sempre vivia nos concertos e ele tinha pesadelos, meu pai tinha pesadelos, onde sofria acidentes de carro e já não conseguia mais nem dormir direito. Enquanto com a minha mãe, ela não conseguia comer. Ela sentia uma coisa na garganta. E mesmo fazendo muitos exames, não constatou nada de anormal. Há algum tempo descobrimos que isso também era uma das artimanhas da Maledite, fazendo feitiços para toda a família cair em ruína. Nada prosperava. Meus avós nunca tinham dinheiro e estavam sempre cheios de dívidas por conta da Maledite. Eram dívidas dela, que comprava as coisas no nome dos meus avós e deixava as dívidas exorbitantes para eles pagarem. Nem os seus próprios filhos escaparam de suas maldades. A Larissa era constantemente agredida e amaldiçoada de tudo que você pode imaginar de ruim. E como, não sei o que ela já sabe, né, ou como já sabemos, maldição de mãe atrai, né? Maldição de mãe funciona. E ela se tornou tudo o que sua mãe dizia que ela seria. Uma pessoa difícil, que sempre saía com os piores homens e vivia em briga com outras mulheres por causa desses homens. Já a sua irmã, ela dizia que a minha avó não gostava dela, o que era mentira, e fazia com que a minha avó fizesse todos os seus caprichos. Caso contrário, ela era a neta esquecida. Essa tormenta de maldições e feitiços durou 20 anos, até a explosão do meu avô. Quando ela tentou bater na minha avó, uma idosa de 70 anos, na frente de sua própria casa. Aí o meu avô, sem outra alternativa, a expulsou daqui sem qualquer assistência. Mas não terminou por aí não, porque agora a sua briga passou a brigar, eu acho, porque agora passou a brigar e querer dinheiro e um pedaço da fazenda, porque segundo ela tem direito. E uma observação aqui, ela nunca foi casada oficialmente com meu tio. Depois que ela foi embora, descobrimos todas essas suas maldades, incluindo o feitiço contra a vizinha da nossa casa, que um dia já foi sua amiga e ela tentou matá-la. São tantas outras situações, como suas traições. Além de desprezível, ela também era infiel e se declarava racista abertamente. Nossa vida melhorou bastante. Eu não acredito que ela, depois que ela foi embora, né? Eu não acredito que ela deixou de fazer as suas feitiçarias. Mas agora acredito que tudo que ela fez de mal vai voltar para ela. Principalmente quando me derem a oportunidade de mandar de volta. Agradeço por sua atenção e desculpe pelos erros. Um beijo para você, muito obrigada. Olha lá. E essa é que era
que era doente lá e não vivia em hospitais e não sei o que. E depois ela melhorou, depois que teve o filho, que tava bem espertinha, fazendo regaço com todo mundo. Então, eu já vi sobre uns feitiços desse jeito, que faz as pessoas meio que fazendo o que ela quer, sabe? As pessoas ficam bloqueadas, nem elas entendem. É como se fosse uma amarração pra pessoa não contrariar, uma coisa assim. Então, ela acaba manipulando facilmente uma amiga, um familiar, algo desse tipo. Não sei, quem entende mais essas coisas, diga aí. Mas a gente já viu algumas coisas assim nesses relatos de Maledite. Mas olha só, gente, a pessoa... porque é muito estranho. A pessoa senta, pinta e borda, né, com as pessoas. E você fica, gente, por que essa pessoa ainda tá fazendo isso pra ela? Será que não enxerga? Todo mundo em volta faz o que ela... Tipo, é ridículo, sabe? Mas as pessoas... Até que nesse caso aqui, acho que foi meio extremo, né? Aí o avô tomou uma atitude. Mas o Maledite, né? Pois é, pessoal. Essas são as Maledites. E aí? Tem alguma história parecida? Conta aqui pra gente. Se for comentar, que seja sempre com respeito, por favor. Esses foram os relatos de hoje. Espero que tenham gostado. Um grande beijo pra vocês. E a gente se vê no próximo relato. Beijos e fui! Tchau, tchau.